Se você quer fazer comunicações assertivas com a sua base de leads, saiba que entender, descobrir o melhor dia, o melhor horário para se comunicar com esses leads, com essa base de leads que você tem, não é um negócio superficial, não é um negócio bobo, e sim muito importante. Por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar que você consiga não só entender um pouquinho melhor da sua base, mas sim como fazer uma comunicação inteligente, entendendo qual é o melhor horário para você poder fazer comunicações assertivas e aparecer ali na caixa de entrada da pessoa. Esse vídeo eu quero dividir em duas etapas, de duas formas. Primeiro, é te trazendo algumas pesquisas de mercado, alguns dados que são muito importantes para você ficar mais contextualizado em relação ao que tem acontecido, em relação a estudos que já foram feitos e tudo mais. E o segundo, eu quero te trazer alguns princípios, algumas estratégias para que você consiga não só se basear nos dados do mercado, mas se basear nos dados que você tem, nos dados que estão aqui na sua mão e você pode manusear e como, obviamente, pegar a base de leads que você tem e fazer com que ela gere mais dados para você, que no fim das contas, dane-se os estudos e dados e tudo que tem por aí, se a sua base se comportar de uma forma diferente, porque estudos eles servem para que a gente consiga se embasar, eles são importantes, não estou desmerecendo, descartando tudo mais, mas a gente também entende que cada pessoa, cada nicho, cada expert, cada mercado, ele funciona de uma forma. Por isso que eu não posso te passar estudos e falar que simplesmente é isso, e sim, eu quero te mostrar um caminho que te faça pensar para que você consiga fazer acontecer dentro do seu mercado, dentro da sua bolha, dentro do que você faz, né? Então, só para vocês não generalizarem as coisas. Primeira coisa, né? Dados aqui de mercado. Resultados de algumas pesquisas, por exemplo, o melhor dia. Isso aqui é muito relativo, óbvio, mas é importante vocês entenderem que a nossa taxa de abertura dos primeiros dias até o 10º dia do mês, ela tende a ser uma abertura legal, mas também muito próxima ali do dia 11º ao dia 20º, você vai ver que ó, não tem uma diferença muito gritante, né? Se a gente for juntar do dia 1 ao dia 20, óbvio que ele supera aqui o dia 21 ao 31, mas você vê, é uma porcentagem tão pequena que eu considero não tão relevante quando a gente fala de, é melhor eu mandar em determinados períodos do mês. Não, é importante que, como eu já bati na tecla em algumas vezes aqui, que a gente tenha uma estratégia de comunicação muito bem desenhada e conectada para que a gente constantemente mande e-mails. E quando eu falo constantemente, não estou falando de um e-mail por semana, e sim uma constância ali de 2 e-mails, 3 e-mails por semana, girar e-mail todo dia. Por isso que eu não fico muito limitado a essa relação aqui, mas obviamente é um dado que vocês podem analisar depois e ver que, de fato, os primeiros 20 dias eles são mais interessantes. Vai vindo fechamento de mês, vai vindo uma porrada de outras coisas, de cartão, fechamentos de cartões, tudo, então isso pode impactar um pouquinho. Sendo que os melhores períodos de compra é no começo do mês, quando a pessoa já recebe o salário, quando já ela tá com o dinheiro na mão, enfim. Quando o mercado normalmente faz essa virada de atualização de fatura, né? Então, normalmente é isso que acontece aqui. E aí, partindo para melhores dias. Aqui é curioso, porque eu quero trazer até um dado, contrapondo um pouco o que a gente vê aqui da HubSpot, que foi um dado da própria ActiveCampaign. Por quê? Aqui mostra que os melhores dias para você mandar um e-mail. A gente está falando aqui de segunda-feira ser um bom dia. Aí a gente tem também terça, quarta e quinta-feira são dias legais. E a gente vê uma queda aqui na sexta, no sábado e no domingo. Isso, dependendo de alguns nichos, é fato. Mas o ponto aqui é, no geral, o que a gente mais vê, né? Que, de fato, sexta-feira, sábado e domingo são dias que a comunicação ela cai muito. Isso porque a gente vai entendendo o comportamento das pessoas do nicho, a gente entende que quem é uma pessoa mais de família, mais conservadora, tá aproveitando ali com a galera, tá aproveitando com seus familiares. Quem é a galera mais expansiva, a galera que tá solteira, tá em festas, tá saindo, tá sextando, entre aspas. Então, as pessoas elas não estão ali focadas em ver e-mail e sim mais até redes sociais e tudo. O dado aqui que contrapõe um pouco é que segunda, em diversos nichos, não tende a ser um dia que tem essa abertura tão grande como mostra aqui o gráfico da HubSpot. Mas, dependendo do nicho, sim. Isso porque segunda costuma ter muitas reuniões, dailies, começam sprints, então, dependendo do mercado que você trabalha, segunda tende a não ser um bom dia. Mas, de fato, terça, no geral, assim,
e quinta-feira também tendem a ser dias muito bons para aberturas. Lembrando, eu vou depois te trazer uma estratégia mais focada no seu negócio, no seu nicho, em você como expert, mas é importante eu antecipar esses dados aqui para você, para que depois você olhe para os seus dados e, com base no mercado, consiga digerir melhor as informações que você está gerando para sua base, certo? Então, assim, o que eu diria aqui é, pensando que sábado e pensando que domingo não tendem a ser bons dias de comunicação, eu não deixaria para que as suas principais comunicações saíssem ali. Tem newsletter que sai domingo? Tem newsletter muito boa que sai no final de semana. Porém, quando as pessoas elas constroem, por exemplo, a estratégia de newsletter, é uma estratégia onde a pessoa ela se cadastra, é uma estratégia onde ela não costuma mandar todo dia, a não ser pouquíssimos casos que faz daily, né, como jornais, aí ok. Mas óbvio, lembrando, eu estudaria o seu nicho, o seu mercado, para que você consiga fazer o seu negócio com mais inteligência. E olha só, passando agora para os melhores horários, o que é muito curioso, e eu trouxe duas pesquisas aqui, é que aqui mostra, por exemplo, o fato que uma pesquisa aqui mostra quanto a gente tem boas aberturas, e aí esse open rate é quanto mais para cima nesse caso aqui melhor, né? O quanto a gente tem uma taxa de abertura muito significativa nos primeiros horários da manhã, certo? Tanto quanto nos últimos horários do dia. E aí a gente está falando aqui de 8 horas, estamos falando aqui de 9 horas, são dias que tendem a ter uma abertura, são dias não, são horários que tendem a ter uma abertura um pouco melhor, diferente ao longo do dia. E se a gente for pensar em comportamento, a pessoa está trabalhando ao longo do dia, ela tem diversos afazeres, ela tem reuniões e tudo mais, então normalmente ela tende a zerar a caixa de entrada assim que ela começa o trabalho, olhar pelo menos algumas coisas assim que ela abre o computador dela, e quando ela estiver fechando o computador, quando ela estiver encerrando o dia dela, quando ela estiver ali dando o último check do celular do dia. Por isso que a gente vê comportamentos muito bons às 8 da manhã e às 8, 9 horas da noite. Então, assim, se a gente tivesse que bater o martelo, 8 da manhã, na minha visão, é um dos melhores horários para que você consiga mandar e-mail. 8 da noite também. Mas 8 da noite, dependendo do mercado que você trabalha, você compete com muitas lives, com muitos lançamentos, então eu tomaria cuidado. Mas 8 da manhã, o lifetime da caixa de entrada, que é o que eu costumo falar, ele é muito mais duradouro, porque vamos lá, a minha linha de raciocínio sempre. Se você manda às 8 da manhã, a pessoa tem das 8 da manhã até as 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 para poder abrir, sendo um e-mail recente. Se você manda às 8 da noite, por mais que tem uma tendência legal a abrir a abertura, né, a taxas altas. Se uma pessoa ela não abre, por exemplo, às 8 da noite, ela tem às 9, às 10, às 11, à meia-noite, acabou praticamente. Aí só no dia seguinte que ela vai abrir. Isso pensando em um comportamento, em um ciclo, em uma rotina circadiana, ou o que seja. Porque a grande parte das pessoas vão ali encerrar o ciclo de rotina delas para poder acordar no dia seguinte. Então é muito mais fácil a pessoa, por exemplo, olhar e-mails do dia seguinte e deletar aquilo que ela quer limpar, os títulos que não são tão interessantes, sem mesmo olhar o e-mail, do que simplesmente abrir os e-mails, que é o que a gente quer que a pessoa faça. Então, nesse caso, o lifetime das 8 da manhã ele é muito mais duradouro ao longo do dia do que um e-mail que fica aqui ou que chega na caixa de entrada da pessoa às 8 da noite, 9 da noite, 10 horas da noite. Por mais que, embora que esse é um outro estudo que eu também já trouxe outras vezes, mostre que há uma tendência a um pico de abertura na madrugada aqui por volta das 5 da manhã, das 6 da manhã. Isso ainda assim não, na minha visão, não justifica muito ficar mandando e-mails muito tardes, a não ser e-mails de fechamento de carrinho, e-mails de escassez, e-mails de venda, que aí você tem que mandar e-mail ao longo do dia todo praticamente, né? Então ainda assim não justifica. Tanto que nesse estudo aqui, que foi feito pela Conversion, ele mostra que também a gente tem picos muito bons aqui na parte da tarde/noite, né? Por volta das 17, 18, 19 horas. E horários muito bons também aqui, ó, que é essa curva aqui, entre 5 da manhã e 8 da manhã. Por isso que eu resolveria mandar os e-mails nesse horário para que a gente consiga ter uma melhor taxa de abertura, fechou? Então, beleza, esses são alguns dados do mercado, olhando aqui um mês todo, vou desconsiderar isso aqui, mas só para vocês poderem entender um pouquinho melhor. Terça, quarta e quinta sendo um dos melhores dias no geral, dependendo de alguns mercados, segunda sendo bons também. E melhor horário na parte da manhã, entre 8, 9, 10 horas da manhã e 7, 8, 9 horas da noite. No geral, é isso o que o mercado, o que os dados, o que
os estudos mostram. E aí a gente vindo para o nosso negócio mesmo, né, olhando para o nosso business um pouco mais de perto, qual é o dia e qual é o melhor horário para que a gente possa mandar e-mail? Então aqui tem 3 dicas, 3 caminhos para que você consiga seguir e, obviamente, fazer com que você, através do que já foi gerado de dados, através do que foi gerado de inteligência, consiga analisar e consiga bater um martelo para o seu negócio. Primeira coisa aqui é analise os dados atuais da sua plataforma. Ele vai te dar uma média burra? Vai te dar uma média burra, porque ele vai estar muito tendenciado no que você já fez no passado. Então eu quero até mostrar, por exemplo, aqui uma tendência ou uma amostra de dados que eu tenho na minha própria plataforma, que ele mostra, eu vou até pegar aqui, ó, porque a gente primeiro precisa filtrar certinho. Ele tá pegando de novembro até novembro de 2024 no mesmo dia. Então vou pegar aqui desde janeiro desse ano até esse dia de hoje. Aí ele já pega um gráfico um pouco diferente. Então olha só que curioso. Se a gente for ver aqui, ele mostra aqui quais são os melhores dias. Esse relatório especificamente no ActiveCampaign, você tem que vir aqui na área de relatórios e você vai em tendências, abertos e lidos. Ele mostra aqui que segunda-feira tende a ser um dia ok, mas ó, terça, quarta, quinta e sexta-feira são os melhores dias para eu poder me comunicar com a minha base. Por que eu falo que é uma média burra? Porque aqui ele vai levar em consideração que quarta-feira, toda quarta-feira eu faço uma live, que aliás, aqui na descrição desse vídeo, tem um link para você poder se cadastrar e receber as notificações de quando essa live acontece. Uma live que acontece quarta-feira, 15 horas, e você recebe o link na sua caixa de entrada quando tiver prestes a acontecer. Se você não assistir, lamento muito, mas essa aula ela é exclusiva só para alunos, ela fica disponível gratuitamente por 7 dias. Se você ainda não é aluno, você depois pode liberar o seu acesso na academia do e-mail, mas não estou aqui para poder te explicar isso. Eu quero te mostrar, de fato, o porquê ele puxa essa régua de quarta-feira tão pro alto. E por que a gente não deve confiar fielmente nesses dados que são mostrados aqui. Depois eu quero te mostrar um possível dado que você aí sim pode confiar. Então, quarta-feira, ele me mostra aqui que 28% de abertura, né? Essa é uma média em relação à comunicação. A média em relação às comunicações que eu faço, mas, obviamente, a gente está falando aqui que eu tenho uma live que acontece, né? Mesma coisa, ó, horário das 15 horas, tá vendo? É o horário da live que eu faço. Então ele mostra que a minha tendência de abertura, ela tá no alto aqui por volta das 15 horas. Por isso que eu não confiaria fielmente nisso. Porém, se a gente for excluir esses dados de uma forma mais intencional e vamos falar, beleza, vamos desconsiderar então as quartas-feiras e vamos desconsiderar também às 15 horas, que é o horário que eu faço. Então, beleza. Feito isso, quais outros horários a gente tem com uma tendência legal à abertura? A gente tem aqui, por exemplo, às 18 horas. A gente tem aqui também, ó, eu não mando horário, ó, eu nunca mandei e-mail às 8 da manhã. Eu sempre mandei mais por volta das 9, 10 horas. Então, ó, esses horários, eles estão aqui também mostrando que são horários legais de pico. Às 22 horas, ó que curioso, eu acho que eu não mandei quase nenhum e-mail às 20, mas aqui mostra que 22 horas tende a ser um bom horário para enviar. Então, por que não pegar e fazer um disparo às 22 horas de uma comunicação de nutrição? Por que não fazer às 22 horas uma news que seja? Então, eu tenho que analisar isso aqui e tocar de uma forma mais inteligente. Praticamente todas as plataformas têm pelo menos uma área que a gente consiga analisar isso. Se não tiver, você vai ter que fazer o planejamento manual disso para poder extrair os dados. Mas, se você utiliza o ActiveCampaign, tem até um link aí na descrição para você poder utilizar essa plataforma 14 dias gratuito. É só você clicar lá, show de bola, porque é só você vir aqui em relatórios, tendências de abertos e lidos, que independente do plano você tem acesso aos dados que já foram gerados do seu ActiveCampaign. Fechou? Nariz meio zoado, relevem isso. Mas olha só, então é uma média burra, mas já é interessante, já é um pouco mais interessante, principalmente do que simplesmente olhar aqui os dados de mercado, né? Mas aí, cruzando os dados dessa média burra mais dados de mercados, aí a gente consegue extrair uma inteligência ainda maior. Segunda coisa aqui que eu direcionaria você a fazer é conhecer bem a sua base e os seus comportamentos. Isso porque a gente tem que entender que uma comunicação de um expert, que é uma comunicação de um curso voltada para profissionais da área pública, profissionais que são servidores públicos, é diferente de, por exemplo, um curso que é vendido para profissionais liberais, para galera do marketing digital. Entendendo que eles têm comportamentos diferentes, entendendo que são faixas etárias diferentes, entendendo que são rotinas e dinâmicas diferentes. Porque vamos lá,
um dia, e aí eu vou falar bem de modo esdrúxulo aqui, um funcionário público, ele deve entrar ali por volta das 8, 9, sair por volta das 17, 18, de manhãzinha ele deve estar ali no seu transporte para o trabalho, à noite ele deve estar chegando e cuidando de tarefas, afazeres de casa, cuidando dos filhos e coisas nesse sentido. Já a galera do mercado digital, além de ser um range, uma faixa etária bem mais variada, é uma galera que tem horários muito mais variados. Ele não necessariamente começa às 8 horas da manhã ou às 9 horas da manhã, ele não necessariamente termina às 18 horas da tarde, e ele normalmente tende a estender mais o período de trabalho dele. Então, assim, entendendo a base, entendendo o comportamento de cada nicho, de cada audiência em si, você consegue extrair mais inteligência. E aí, eu queria aqui explicar para vocês um pouco dessa estratégia de criação de inteligência de base, que eu carinhosamente apelidei de CIB. Isso porque toda a nossa base, ela já tem uma inteligência, que foi essa inteligência dos dados aqui em cima que a gente já analisou. Porém, simplesmente por ter uma base, a gente consegue gerar mais inteligência. Só que essa inteligência, ela não pode ser gerada de uma forma aleatória. Ela precisa ser estratégica, como está escrito aqui, né? E quando a gente vai pensar, por exemplo, em extração de inteligência, criação de inteligência, a gente está falando, por exemplo, de, através da base que a gente já tem, eu posso criar essa linha de comunicação, onde diariamente eu mando e-mails na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, pelo menos num período de 7 dias, para uma amostra específica de pessoas. Na prática, como que vai funcionar isso aqui? Ó? Vou vir aqui até com a linha aqui para vocês poderem entender. Basicamente, você vai precisar enviar e-mail segunda, terça, quarta, quinta. Beleza, no geral é isso aqui, ó. Você pega e vai mandar um e-mail praticamente todo dia. E é uma estratégia que vai durar só 7 dias. Vou colocar aqui, ó. Duração de 7 dias. Feito isso, o que você vai fazer? Mandar um e-mail de manhã, um de tarde e um de noite na segunda-feira. Mesma coisa, você vai mandar um e-mail de manhã, um na parte da tarde, um na parte da noite da terça. Outra coisa aqui, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Esses não precisam ser e-mails diferentes, tá? Podem ser os mesmíssimos e-mails. Porém, se você tem ali uma base de 10 mil pessoas, você vai dividir dessa forma, levando em consideração aqui que 10 mil, 10 mil leads. Você vai dividir 10 mil leads por 7, vou até olhar aqui, ó, 10 mil leads por 7, que vai dar 1.428. Por dia. E aí, por horário, a gente divide isso aqui por 3. Pode estar parecendo complexo, mas é bem simples, tá? Por turno. A gente pega e divide isso por turno. 400. Então, se você tem uma base de 10 mil leads, você vai fazer o seguinte. Aqui você manda 476 e-mails, 476, 476. Aqui a mesma coisa. Ao final dos 7 dias, você vai ter trabalhado com os 10 mil leads e você vai ter tido uma amostra, por exemplo, de qual dia de fato é o melhor dia para abrir e qual é o período melhor para você poder abrir. É um testezinho ali que eu faço normalmente com todas as contas que iniciam lá na agência, para eu poder realmente entender o comportamento de cada audiência, de cada base. Justamente porque cada pessoa, cada expert, cada base em si tem traços e tem comportamentos. Por isso que quanto maior essa base aqui, melhor para que a gente consiga ter uma amostra um pouco mais extensa, um pouco mais larga. Mas, dependendo da quantidade de leads que você já tem, já seria interessante você fazer isso. Eu não faria se você tivesse menos de 10 mil leads, talvez, justamente porque você vai ter uma amostra muito pequena e já não faria muito sentido, com base nisso, você definir qual é o melhor dia da semana para você mandar. Mas quanto maior a sua base, melhor e mais inteligente vai ser a hora de você poder fazer essa definição. Tanto que essa é uma das melhores formas de você poder definir a sua newsletter, para você poder definir qual é o melhor dia e qual é o melhor horário. Mas assim, news mesmo, tende a ser aqui na sexta, no domingo ou na segunda, que são dias de fechamento de ciclo, né? Aqui fecha a semana, fecha dia útil da semana, né? Aqui fecha a semana toda e já inicia uma nova semana.
aqui fecham o ciclo todo de uma semana, né? Então, enfim, no fim das contas é sempre fechamento de semana, né? Para algumas pessoas, a semana acaba na sexta, outras acaba no domingo, e outras acaba e começa no domingo, e aqui começa na segunda, né? Então, são dias bons aqui pra gente poder fazer newsletters. Isso se não for newsletter diária, tá, gente? Então, essa é a estratégia de criação de inteligência de base que eu faria para poder entender melhor a base que você tem e gerar uma inteligência maior em cima da base dos leads que você já tem. Outra coisa é fazer teste para poder validar os dados gerados. Tem tanto o teste AB, como também, depois que você já, por exemplo, manda uma sequência, ou quando você manda um volume grande de e-mails para um lead, você consegue, por exemplo, dentro da ferramenta que a gente utiliza, que é o ActiveCampaign, utilizar essa funcionalidade aqui, que outras plataformas também têm, como a RD Station, eu sei que tem, o HubSpot também tem, eles chamam de envio inteligente ou envio através de inteligência artificial. Não deixa de ser através de inteligência artificial também no ActiveCampaign, mas seria um envio que até então só dá para mandar através de automação, que é o envio preditivo. Esse envio preditivo, ele é como se fosse um envio feito de uma forma inteligente, considerando o horário que essa pessoa normalmente abre os nossos e-mails. Então vamos supor que eu vou enviar esse e-mail aqui para todo mundo que entrar nessa automação. Vamos supor que as pessoas entrem aqui às 10 horas da manhã. Se ela entrar às 10 horas da manhã e o melhor horário para ela for às 11, ela vai aguardar uma hora aqui e vai receber esse e-mail. Se para ela o melhor horário é às 18, ela vai entrar aqui e ela só vai receber esse e-mail às 18. Por mais que ela passe por esse e-mail. Então, através da inteligência que o próprio algoritmo do ActiveCampaign, da plataforma de e-mail, cria em relação ao seu lead, vai fazer com que os disparos eles sejam mais segmentados com base no horário. Não segmenta por dia e aqui segmenta só por hora. Então, entendendo todos esses dados aqui, é importante que você olhe para os dados que você já tem da sua base, entenda principalmente os comportamentos da sua base e faça essa estratégia aqui para você poder criar a inteligência dos dados da base que você já tem. Lembrando que como que costuma funcionar esse e-mail? Eu mando ali uma isca para que ela possa preencher um formulário. Esse formulário ali não é só nome, e-mail e telefone, costuma ser um formulário um pouco mais extenso ali, que leva uns 2 a 5 minutos para a pessoa responder, perguntando dores, desafios, porque eu vou entregar depois um material, seja uma aula gratuita, seja um e-book, alguma coisa que realmente gere valor suficiente para que ela preencha o formulário. Isso aqui já faz com que a gente movimente a nossa base e extraia dados que já sejam mais inteligentes. Profissão também já é interessante, já ajuda a gente a poder entender um pouco melhor o comportamento, renda, dores, desafios, tudo mais. Entende o comportamento da sua base e depois faz testes e valida. E aí, no fim das contas, esse teste aqui, ele vai voltar para isso aqui, né? É um ciclo de feedback. E aí a gente vai nutrir, entendendo os dados da plataforma que vão ser gerados através desse teste AB, o envio EP é envio preditivo, tá? Através do teste AB e do envio preditivo. Depois vão entrando novos leads e tudo mais, a gente vai conhecendo de novo a nossa base, conhecendo melhor a nossa base, criando inteligência com ela. Não precisa fazer essa estratégia dos envios dos 7 dias sempre, é só com a base atual que você tem para você poder ter uma noção um pouquinho maior. E depois, com base nas novas pessoas que entram, nos novos dados mais apurados, mais inteligentes que a gente tem da nossa base, do nosso lead, a gente pega e faz novos testes. E aí vai retroalimentando esse ciclo aqui. Não é um negócio complexo, mas eu também não queria trazer nesse vídeo simplesmente um melhor dia, um melhor horário para que você consiga mandar e-mails que sejam mais abertos, porque dependendo, se você mandar às 8 da manhã na terça-feira, não vai ser o melhor dia, não vai ser a melhor abertura que você vai ter. E sim, eu tinha que te fazer pensar um pouquinho melhor nisso. Se você quer que eu pense junto contigo dentro da sua estratégia, do negócio que você toca, tem um link aqui na descrição para você poder solicitar um diagnóstico que é feito ou por mim ou por alguém da minha equipe, que é praticamente um raio-x que eu destrincho do seu negócio. Ele é individual, ou seja, não é um negócio genérico que eu coloco ou que eu faço de todos os negócios, e sim que eu vou olhar para aquilo que você já faz, para os dados que você já faz, vou trazer possíveis caminhos e soluções que se encaixam com aquilo que você faz. Então dá uma olhada na descrição desse vídeo aqui e toca nesse diagnóstico e submete ali com as suas informações e informações do seu negócio para que eu consiga te ajudar de uma forma mais intencional. Fechou? Espero ter te ajudado com esse vídeo, espero que principalmente você consiga aplicar todo esse conteúdo que eu também expus aqui. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui. Se também tiver algum elogio, alguma crítica, comenta aqui para que a gente consiga ir junto através dessa busca. Deixa o like aí e valeu!